Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nesse trimestre estamos estudando lições quentíssimas, com este texto, com esse título, não é? O textuário da nossa lição muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, número 19 e o verso 21. A verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem poder de nos livrar da morte. Antes de prosseguirmos na nossa lição com o título Reino Dividido, Jeroboão e Roboão, eu quero só dar uma palhinha aqui com relação ao texto áureo. O texto áureo está na literatura sapiencial, Provérbios, número 19 e o verso 21. Muitas pessoas, por desconhecerem, quando citam a literatura sapiencial, que é constituída dos livros de Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Cântico de Salomão, né? Então, as pessoas falam capítulo, Salmo capítulo 23. Não, a literatura sapiencial, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, não se fala capítulo e nem se fala versículo. Fala-se número, Salmo número 23 e o verso 1, 2 ou 3. Provérbios, no caso aqui, 19, provérbio número 19 e o verso 21. É errado falar, por exemplo, Mateus, capítulo 24, verso 2. Mateus não é uma literatura sapiencial, não é literatura de sabedoria, não é uma poesia. Então, como não é poesia, não se fala verso, é versículo. Mateus, capítulo 24, versículo 2, 3 ou 4. 1 Coríntios 4, 5 ou 6, versículo. Apocalipse 2 e 4, 2, versículo 4. Não é verso. Verso só na literatura sapiencial. E não é capítulo, é número. Ok? Essa dicasinha aí na nossa lição, que tem como texto áureo os provérbios número 19 e o verso 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Reis, não é 1 Reis também, nem 1 Crônicas, nem 1 Samuel. Quem fala isso está erradíssimo, né? Não é assim. No Antigo Testamento, para você memorizar, é tudo no masculino. 1 Reis, 1 livro de Crônicas, 1 Crônicas, 1 Samuel, ok? Então, 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 a 10, versículos 13 e 14 e o versículo 26 a 29. Aqui, nessa leitura, nesse texto bíblico em classe, nós temos a história de como o reino se dividiu. Muito bem. Quando vamos estudar a lição, nós que lecionamos, a primeira coisa que nós temos que ter muito cuidado é com os objetivos da lição. Há professores que quando vão dar aula, coloca lá o título da lição, você está com a lição aberta, você não consegue acompanhá-lo, porque ele faz um esboço totalmente diferente da lição. Obviamente, é uma lição que não foi a lição proposta, né, pela CPAD, pelo currículo da escola dominical. Tem gente que, por ser muito inteligente, criativo, só com o tema da lição, ele dá uma aula espetacular, as pessoas acham interessante, só que não alcançou o objetivo e nem foi a lição que a escola, ou que foi proposto pelo currículo da escola dominical. Ou seja, a pessoa não deu a aula que era para ter dado. Foi um péssimo professor, nesse sentido. Tá? O professor, ele representa
ele representa o pastor da igreja local, tá bem? Ele representa. E quando ele vai lecionar, ele precisa ser fiel ao proposto na lição. Se houver qualquer situação que precise de adaptação, ele precisa falar com a superintendência e, por sua vez, o pastor da igreja local, para não cometer essas aberrações inaceitáveis de que é o professor pegar o título da lição e até contar uma aula e lecionar algo assim, até interessante, porém, fora da proposta colocada pela revista da Escola Bíblica Dominical. Não se aceita uma situação dessa, é realmente lastimoso. Mas o nosso objetivo geral desta aula é ressaltar a importância de se ouvir bons conselhos, é o objetivo geral. Tá? Depois temos os objetivos específicos, que é cada tópico da lição tem um objetivo a ser alcançado. E esse professor que não segue os tópicos da lição, ele não alcança esses objetivos, ok? Ele não alcança esses objetivos. Eu não estou dizendo aqui que o professor tem que ficar na frente da classe lendo a revista. Claro que o aluno lerá em casa, tá certo? Mas ele tem que seguir os tópicos da lição, ele tem que alcançar os objetivos propostos pelo currículo da escola dominical. Mesmo que ele organize da sua forma e até melhor o conteúdo da lição, mas o conteúdo tem que ser dado. Ou seja, o aluno está com a revista na mão, ele tem que saber onde o professor está. Olha, o professor agora está nesse tópico aqui, o professor agora está nesse outro tópico aqui. O professor, por sua vez, deve localizar o aluno. Olha, quem está com a sua revista aí, página tal, tópico tal, vamos falar sobre isso agora. Ok? Ele deve fazer isso. Ok? Muito bem, gente. Então vamos à nossa lição, especificamente é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Muito bem. Salomão, filho de Davi, ele havia morrido no ano 931 antes de Cristo. Com a morte de Salomão, ele tinha sido um rei escolhido por Deus. Há quem pense que Salomão foi o rei indicado pelo rei Davi. Muito bem. Esse pensamento não encontra base nas Escrituras. O que a Bíblia diz é que Salomão foi um rei escolhido por Deus. Quando você pega o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, aqui a partir do versículo 1, por exemplo, diz assim: sucedeu, pois, que, morando Davi em sua casa, Davi disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a casa do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Agora que entra aqui a chave. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo. Durante o dia, em conversa com Natã, Davi fala com Natã: rapaz, eu tenho proposto edificar uma casa. E Natã então fala: olha, faz tudo que está no teu coração e Deus será contigo. Pronto, durante o expediente, encerra aquele expediente. Ambos vão se deitar à noite. É isso que o texto está dizendo. Sucedeu que na mesma noite, à noite, veio a palavra de Deus. Agora já não era a vontade de Davi, já não era a vontade de Natã, era a vontade de Deus. Veio a palavra de Deus a Natã, dizendo: vai, dize a Davi, Deus falando, dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu me não edificarás uma casa para morar. No versículo de número 7, versículo 7, está escrito assim: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse
chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os meus inimigos, e fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E agora, versículo de número 11. Versículo então 11. Há de ser que, quando fores cumpridos os teus dias, olha, aqui agora essa profecia já está para o futuro, falando a escolha de Deus, Deus escolhendo Salomão. Versículo 11 e 12, de 1 Crônicas 17. Há de ser que, quando forem cumprindo os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei da tua semente depois de ti, o qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Versículo 12. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Versículo, então, Deus aqui estava prometendo, vai nascer alguém. Versículo 15. Conforme todas as palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. Muito bem. Aí no capítulo 22 de 1 Crônicas, versículo 1 Crônicas, versículo 6, diz assim: Então chamou Salomão seu filho, então chamou a Salomão seu filho, Davi chamando Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Meu filho, quanto a mim, tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim, a palavra do Senhor veio, a palavra do Senhor, porém, eu tive no meu coração edificar uma casa, mas a mim veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância, e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tem derramado sobre a terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Olha, o filho que vai nascer ainda, Deus falando, o seu filho que ainda vai nascer será homem de repouso, e hei de dar de todos homem de repouso, porque repouso lhe darei a todos os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Versículo 9, Deus está dizendo claramente: o seu filho que vai nascer não só vai assumir o seu lugar, mas Deus também escolheu até o nome do garoto. Olha, o nome dele será Salomão. E falou a característica desse reino. Muito bem, então não tem como nós pensarmos diferentes, né? Pensarmos diferente, por quê? Porque o próprio texto diz, né? Diz claramente. Primeiro havia uma profecia no capítulo 17. Depois, no capítulo 22, nós vemos Davi lembrando Salomão a profecia. Deus falou: olha, você vai assumir, Davi falando com seu filho, você vai assumir o trono, quem te escolheu foi Deus, antes de você nascer, rapaz, inclusive o seu nome. Então, não tem como nós dizermos que Salomão foi uma indicação do rei Davi, isso brotou no coração do rei Davi. Não, isso é claramente uma falácia. A Bíblia diz que quem escolheu foi Deus, inclusive antes de Salomão ter nascido, ok? Muito bem, só que Salomão ele teve repouso, é verdade, fez muitas alianças, e Salomão, para manter a luxúria do seu reinado, ele fez alianças com os povos e aumentou em demasia os impostos. E ficou uma carga muito pesada.
sobre o povo. Ficou uma carga muito pesada. Com a morte de Salomão, então Roboão, seu filho, assume. E aí então, que a coisa fica apertada. É aí que a coisa fica apertada, porque quando Roboão assume, Roboão, ele pede conselhos aos anciãos, aos homens de cabelos brancos, experientes, sábios. E estes falam, olha, alivia a carga do povo, diminui os impostos. E Roboão então fala, não, eu vou aumentar, na verdade, os impostos. E Roboão toma uma decisão terrível. Roboão toma uma decisão terrível. Qual foi a decisão dele? 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Aqui tem o conselho dos anciãos. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão que teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse, ide vós até o terceiro dia, e voltarei a mim. E o povo se foi. Aí o versículo 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, né, que falou depois do ancião. Agora o versículo de número 8. Porém, ele, o rei, deixou o conselho dos anciãos. Ele tinha aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. Ele lhes disse, que aconselhais vós, que respondam a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo do teu pai nos impostos? E os jovens que haviam crescido com ele falaram, dizendo, assim falarás ao povo, teu pai fez pesadíssimo jugo, mas tu alivias sobre nós a carga. Assim falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Aqui, o rei Roboão ouve conselhos dos mais novos. Roboão não segue o conselho dos mais velhos, e Roboão então causa aqui a divisão, porque o povo já estava muito chateado, né? O povo já estava chateado. E você que está com a sua lição, se você tem a revista do professor, é a página 13, mas o tópico é 1 que diz assim, as principais causas da divisão. As principais causas da divisão ou da decisão, né? Roboão coloca uma carga pesada, Salomão, melhor dizendo, coloca uma carga pesada por causa das alianças que eu falei. Então o seu filho Roboão, ao assumir, ele quer aumentar essa carga. Aí o povo já estava insatisfeito. E havia um homem, no reinado de Roboão, o seu nome era Jeroboão, ele era da tribo de Efraim, e aqui no capítulo de número 11, fala um pouco de Jeroboão. Jeroboão, capítulo 11 de 1 Reis, versículo 28, o homem Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, pôs sobre toda a casa de José. E sucedeu, pois, naquele tempo que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías. Nossa, aqui tem uma coisa muito interessante. Antes das tribos se dividirem, havia uma palavra profética de que o reino se dividiria. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso.
Algumas pessoas pegam esse texto de 1 Reis, o capítulo de número 11, quando o Jeroboão sai, Salomão era o rei ainda, Salomão era o rei, Salomão constitui esse jovem, ele era líder por excelência. Jeroboão era um líder por excelência, cara carismático, laborioso, o próprio texto fala, um rapaz cheio de habilidades, tá? Cheio de habilidades. E então, quando ele sai com uma roupa nova, uma roupa muito chique, ele encontra o profeta Aías. E o profeta Aías profetiza que o profeta Aías profetiza, e para profetizar ele faz o seguinte: ele pega aquela roupa nova do profeta, ou melhor, de Jeroboão, rasga em 12 pedaços, pega 10 pedaços e dá para ele, e com essa dinâmica prática e simbológica, ele então profetiza, o profeta Aías profetiza, dando a Jeroboão 10 pedaços da sua roupa e fala assim: olha só, você reinará sobre as 10 tribos de Israel. E Deus recomenda a ele que ele fosse obediente a Deus. E por amor a Davi, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, né? A tribo de Judá, melhor dizendo, ficaria, Deus na verdade fala que daria uma tribo por amor a Davi, ao filho de Davi, né? Ao filho de Salomão, daria uma tribo por amor a Davi. E que as 12 tribos, ou melhor, as 10 tribos, ficaria com Jeroboão. Ok? Então, tem gente que pensa que aqui há um decreto de Deus. Deus não decretou. Deus apenas, pela sua onisciência, ele previu. Deus previu a desobediência de Roboão, e Deus agora, ele apenas fala o que vai acontecer. Deus apenas fala o que vai acontecer. Ok? Só isso que Deus faz. E o tempo passa, quando Salomão vem morrer, Salomão morre, né? Aí o seu filho Roboão está desviado da vontade de Deus, e quem fala isso é o próprio texto sagrado. Olha, isto está no primeiro livro de Reis, ou dos Reis, 1 Reis, capítulo de número 11, olha o versículo de número 33, versículo 33. Porque me deixaram? Quem me deixou? Eu vou ler o texto todo, que aí se entende melhor. Capítulo 11 de 1 Reis, e o versículo 31. E disse a Jeroboão, o profeta Aías, usado por Deus, dizendo a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Por quê? E aqui Deus vai falar por que está tomando o reino de Salomão. Porque me deixaram
e curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e Queneus, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, meus juízos, como Davi seu pai. Salomão se desviou no final da sua vida, tendo alianças com esses povos pagãos, e o seu filho Roboão segue na mesma linha, desviado. E como Roboão estava desviado, uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor, ela é orgulhosa, ela é prepotente, ela só pensa nela, ela não pensa no próximo, ela não pensa no povo. E foi isso, agora indo aqui para qual foi as causas da divisão do reino. Foi o egoísmo, foi o aumento dos impostos por causa desse egoísmo, foi então não ouvir conselhos dos anciãos, ele não ouviu os conselhos dos anciãos, foi o orgulho de Roboão, e foi a desobediência, o pecado de Salomão e de Roboão. Não obedeceram os estatutos, conforme está escrito aqui no versículo 33 do capítulo 11 de 1 Reis. Eles desobedeceram. Por que isso aconteceu? Deus então falou: olha, eu vou tirar vou tirar as 10 tribos de Salomão e vou entregar para você. Tá? Uma outra coisa interessante também aqui é o livre-arbítrio encontrado nesse texto. Versículo 38. Versículo 38, Deus aqui agora está falando com Jeroboão. Jeroboão, ele levou as tribos de Israel a pecar. Jeroboão, Jeroboão foi o primeiro rei de Israel. Foi o primeiro que levou a Israel à idolatria. Israel, só Israel, né? Mas antes disso, olha a promessa de Deus para ele. Olha como é que Deus respeita o livre-arbítrio. Olha que coisa linda. Versículo 38. E há de ser, Deus falando com Jeroboão, eu vou tirar de Salomão o reino e vou entregar a você. E há de ser que, se ouvires tudo que eu te mando e andares pelos meus caminhos e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel, e por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Olha aqui, Deus então, se ouvires o que eu te mandar, Deus falando, se você fizer bem, eu vou te abençoar. Se você não fizer, tem consequência. Agora a decisão está nas tuas mãos. Se fizeres, o que é isso? Se fizer, se não fizer, ou seja, você tem liberdade de fazer ou de deixar de fazer. É linda a palavra de Deus. Eu não sei como que alguém pode acreditar na predestinação fatalista. Eu não sei como que alguém pode acreditar que Deus decreta a perdição de alguém. Não consigo. Ao passo que Deus fala, coloco diante de você, se você fizer o bem, ou se você fizer o mal, se você fizer o bem, esse caminho estará com você. Se não fizer, tem consequência. É isso. Tá? Muito bem. Então, só recapitulando aqui, as principais causas da divisão foram as alianças que Salomão fez, foi o aumento dos impostos, foi o rei Roboão, quando, depois da morte de Salomão, né? Não houve conselhos, ele não houve conselho, ele se enche de orgulho e ele continua na desobediência. São essas 5 causas que levou então o reino se dividir, ok? No tópico seguinte, fala sobre os erros de Roboão, mas os erros já são exatamente as causas que o rei
que o reino se dividiu, que foi os maus conselhos dos amigos, que foi ele continuar na desobediência e que foi ele ser orgulhoso, né? E ter ouvido maus conselhos, tá certo? Muito bem, nós vamos para a última parte aqui da nossa lição. Reinado e a idolatria de Jeroboão. Como eu falei, Jeroboão, ele era da tribo de Efraim, então ele não tinha nenhum parentesco com Roboão, o nome é parecido, mas Roboão era da tribo de Judá e Jeroboão, o jovem habilidoso, ele era da tribo de Efraim, então não tem nenhum parentesco, embora os nomes são parecidos. Muito bem. Jeroboão, ele foi o primeiro rei de Israel, só que ele fez 2 bezerros de ouro. Ele construiu 2 altares, um em Betel e outro em Dan. Por que e para que Jeroboão construiu 2 altares? Ele construiu 2 altares porque, lembra, Salomão tinha construído o templo, o grande templo de Salomão. Todo o povo vinha ao templo adorar, fazer sacrifícios, louvar a Deus na Páscoa, né? Então todas as festas da lei do Antigo Testamento eram celebradas lá no templo de Salomão. No templo de Salomão. Então quando o reino se dividiu, ficando reino do norte, as 10 tribos, capital, Samaria, né? E ficou o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. As 2 tribos do reino do sul eram Judá e Benjamim. As outras tribos ficaram no reino do norte, Israel. Muito bem. Então, como as tribos se dividiram, em Jerusalém estava o templo, né? Jeroboão, que ficou com as 10 tribos, falou: olha, se o povo for lá onde está o reino do sul, Roboão, for lá no templo onde está o sacerdote, se o povo ficar indo para lá para adorar, vai haver influência e eu vou perder espaço no meu reino. Eu não terei um reino independente. Não terei um reino independente. Então, Jeroboão, temendo, ele então constrói 2 altares, um em Betel e outro em Dan, 2 bezerros de ouro. Irmãos, aqui nós aprendemos muito. Olha que o desejo pessoal de Jeroboão levou Jeroboão a pecar. O desejo pessoal de Jeroboão estava acima do desejo espiritual. Quantas pessoas, quantos líderes, quantos professores da escola dominical, quantos superintendentes, quantas pessoas na obra de Deus em geral têm um interesse pessoal maior do que o espiritual, mesmo debaixo de uma promessa. Jeroboão, ele estava debaixo da promessa. Deus falou: rapaz, vai por aqui, faça isso. Jeroboão não era da descendência real. Só o fato dele ser rei já era um milagre. E Deus o constituiu rei. Mas ele, cheio de si, com desejos pessoais, ele agora, querendo implantar aquilo que estava no seu coração, Jeroboão poderia construir um altar, poderia levantar até os sacerdotes, se ele quisesse levantar, e adorar o Deus de Israel. Tudo isso ele poderia fazer, mas ele não foi por esse caminho, ele foi para o pior caminho. Ele resolveu então ir pelo caminho da idolatria. Quando o homem coloca o interesse pessoal acima do espiritual, ele só vai fazer asneira, ele vai fazer coisas da terra, ele vai se precipitar, ele vai meter os pés pelas mãos, porque não é o interesse de Deus.
E quando não estamos no interesse de Deus, tudo que fizermos, pegaremos sempre os piores caminhos. Faremos sempre errados. Foi isso que aconteceu com Jeroboão. Em primeiro lugar, Jeroboão teve medo de perder o reinado. Quando Deus nos dá, ninguém toma. Então o medo de perder o lugar já significa que você já perdeu. Quem está com medo não está confiando em Deus. Quem está com medo não está seguindo os princípios de Deus, porque quem nos mantém no lugar é Deus. Quem nos dá o cargo é Deus. Então, Jeroboão estava com medo. Jeroboão não confiou em Deus. Jeroboão agora, como ele não confia em Deus, ele vai confiar nele, ele vai ter armas carnais, humanas. Ele vai tomar decisões humanas fora da vontade de Deus. E aí, tudo que ele faz, Deus desaprova. Então o que ele faz? Ele faz 2 bezerros, 2 imagens de escultura. Uma em Betel e outra em Dan. Por quê? Ele faz isso para que o povo não vá adorar. Olha só. Ele desviou o povo da adoração a Deus. Além dele desviar, ele propôs uma adoração falsa. Ele propôs um culto falso. E como ele estava desviado, automaticamente ele levantou sacerdotes falsos. Quantos homens quantos pastores estão na frente de obra, de trabalho, por causa de ego, de desejos humanos, por causa de pessoas que estão indicando pessoas no seu bel prazer, para se defender, para se manter no cargo, para se manter no poder. Quantas pessoas? E agora consagram pastores, consagram evangelistas, consagram presbíteros a seu critério, desviando da vontade de Deus, desviando do culto a Deus. Assim estava Jeroboão. Hoje nós temos muitas igrejas constituídas por sacerdotes debaixo do ego e da vontade humana, cultos não oferecidos a Deus, porque não foi Deus quem os instituiu, mas foi o homem, na vontade do homem, no desejo do homem. Quantas pessoas estão assim, desviando-se, e alguns até estão idolatrando seus líderes, que é pior, idolatrando. E a idolatria foi, então, o pecado terrível, um dos pecados terríveis que Jeroboão cometeu. Jeroboão, para terminar, Jeroboão, ele levou o povo à idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar da nossa vida. Há pessoas que no lugar dela estar cultuando a Deus, elas estão ficando em casa. Nessa pandemia, por exemplo, enquanto está tendo culto, tem pessoas que estão ficando em casa. Estou ficando com a minha família, acho que eu vou trocar o culto da escola dominical, o culto de sexta-feira à noite, que é o culto de doutrina, de terça-feira, culto de doutrina, culto de oração. Você acha que eu vou trocar pela minha família? Eu vou ficar com a minha família. Você está colocando a família no lugar de Deus. Porque quando você vai no culto da escola dominical, o culto é para quem? É para Deus. Você está deixando de cultuar a Deus para ficar com a sua família. A sua família está tomando o lugar de Deus. Você está pecando, você está sendo idólatra. Quantas pessoas que deixam de ir para o culto para lavar o carro? O culto era para Deus, em vez de estar cultuando a Deus, ele está lavando o carro, ele está cultuando o carro. Outras pessoas, domingo de manhã, escola bíblica dominical. Aí, ao invés da pessoa estar na escola bíblica adorando a Deus, está no jogo de futebol. Está colocando o futebol no lugar de Deus, porque aquela hora era uma hora reservada para ele estar cultuando a Deus. Ele deixou de cultuar a Deus, trocou aquele culto pelo futebol. Está colocando o futebol no lugar de Deus. Quantas pessoas que fazem tantas outras coisas no horário que ele estaria cultuando a Deus. Jeroboão, seu fracasso é eminente, é só uma questão de tempo. Você está no caminho da idolatria. Deus não está aceitando o seu sacrifício. Toma cuidado.
É isso que essa lição está nos ensinando. Mas a idolatria é tudo isso e muito mais. Com relação às imagens, é muito importante saber que desde o Antigo Testamento, Deus reprovou veneração, adoração a imagens. Há pessoas que falam assim, bem, eu não adoro imagens, eu só venero. Olha só, se você fazer como eu estou fazendo aqui, se você pegar, for aqui no Google, pega o Google e coloca assim, ó, o que é veneração. Assim no Google, ó, o que é veneração. O que é venerar? Por exemplo, o que é venerar? Venerar, né? O que é venerar? Aí está aqui, ó. Dicionário do Google, tá? Venerar. Venerar é um transitivo direto. Um verbo transitivo direto, né? Dedicar reverência, respeito, deferência, ter grande consideração, render culto, venerar é isso, ó, render culto, cultuar, adorar, tá vendo? Venerar e cultuar é a mesma coisa. Então tem pessoas que dizem, eu não adoro imagens, eu só venero. Meu amigo, pega o dicionário, peguei o Google agora aqui. Adorar e venerar é a mesma coisa. O que é adorar ou venerar? Prestar culto, é cultuar. Está cultuando imagem de escultura. E cultuar uma imagem de escultura é pecado. Só que não sou eu que estou falando que é pecado. É a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que isto é pecado. Então, acompanha comigo na Bíblia, para você ver que venerar e adorar é pecado. Olha, gente, seja qualquer imagem, tá? Seja qualquer imagem. Você quer ver uma coisa? No livro do Êxodo, capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. Então, eu vou falar, 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, está escrito assim, olha, então falou Deus todas essas palavras a Moisés dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aí, o primeiro mandamento, ó, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, não terás outro Deus de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Ó, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem das águas. Olha aqui, não farás imagem de escultura, nem semelhança que há no céu. Você não pode fazer uma imagem de Jesus. Você não pode fazer uma imagem de Deus. Você não pode fazer uma imagem da Virgem Maria. Você não pode. É a Bíblia que diz, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima no céu, nem de anjo, nem de Jesus. Não pode. É a Bíblia que diz que não pode. Você quer achar ruim com Deus. Deus escreveu a Bíblia. Então a Bíblia fala, não faça. A Bíblia está dizendo, não faça. Se você fizer, o que você é? A Bíblia fala, não pode. Você está falando, eu vou fazer. Você é um desobediente. A pergunta é, desobediente vai entrar no céu? É claro que não. Você vai para o inferno, rapaz. Agora veja, olha como é que a Bíblia é clara. Deuteronômio, o capítulo de número 7. Deuteronômio 7. E o versículo 25. Está escrito assim. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás a fogo. A prata, o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor. A Bíblia está dizendo que imagens é abominação. Abominação. Tá? Versículo 26. Não meterás, pois abominação em tua casa. Viu? Se você tem imagem, escultura, abominação. E a Bíblia diz, não meterás abominação na tua casa, para que não te seja anátema, que significa maldito. Assim como ela, de todo o detestarás,
e de todo abominarás, porque anátema é. Então a Bíblia está dizendo, detestarás as imagens. Gente, eu não consigo ver como é que tem igrejas que ensinam pessoas, tem imagem, tem igreja que até tem imagem, chega lá tem várias imagens. Mas a Bíblia diz, olha lá, ó, não meterás na tua casa, abominação é. Está aí, ó, Deuteronômio 7, 25 e 28. Agora, olha que coisa interessante. No livro do profeta Isaías, né? Se você estiver acompanhando a gente, e se você tiver uma Bíblia, né, católica, lá, primeiro Isaías, capítulo 30, olha lá, ó, primeiro Isaías, capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho, andai nele, não desvia. Aí versículo 22, continuando. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas. Olha, as esculturas são contaminadas. De prata, cobertura de ouro. Aí, e as lançará fora como pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. O que você tem que fazer com uma imagem de escultura? Dizer a elas, fora daqui, e lançar fora. É a Bíblia que diz, lançarás fora, estou mandando. Agora olha que coisa linda, versículo 22, né? Primeiro Isaías 30, versículo 21. Versículo 21 e 22. Olha o 23. Então, ó, depois você lançar fora a imagem, então te dará chuva sobre a semente com que semeares na terra, bem como o pão da novidade da terra, e este será fértil, cheia. Naquele dia o teu gado pastarás em lugares largos. Ora, significa que a imagem da escultura estava me impedindo de ser abençoado, de prosperar, de enriquecer, de ser abençoado. A imagem era maldição que estava me atrapalhando. Lançará fora. Então a chuva virá. Claramente. Tá? Por fim, sobre essa questão de imagem e escultura, eu gostaria de ressaltar que se alguém adora ou venera, né, imagem de escultura, está fazendo adorações a demônios. Mas não sou eu que estou falando, tá, gente? É a palavra, é a Bíblia. No livro de Isaías, é o capítulo de número 32, o versículo 17. Está escrito assim, olha, versículo 17. Eu posso ler versículo 17, capítulo 32, eu falei Isaías? Perdão, não é Isaías. Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 17. Assim é que é. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrifício oferecem aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses vieram há pouco, os quais não se estremeceram os seus pais. Olha, aqui está falando que as pessoas estão oferecendo sacrifício a diabos, ok? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma citação a essa passagem aqui. 1 Coríntios, o capítulo de número 10. Olha, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 20. Olha, versículo 19 diz assim: pois digo que o ídolo é alguma coisa? O ídolo, né? Ou o que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Uma imagem, né? Um ídolo. Antes digo as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes de demônios. Então, olha só, que a pessoa, além de estar desviando, desobedecendo, trazendo maldição para sua casa, ainda está venerando, prestando culto a demônios. Então, devemos ter muito cuidado com a idolatria, devemos ter muito cuidado com colocar no lugar de Deus coisas
pessoais, muito cuidado, porque foi esse o erro do rei Jeroboão, que estava debaixo de uma promessa, que Deus tinha falado para ele: se você proceder bem, eu serei com você. 1 Reis 20, capítulo 11, versículo 32. Se fizeres tudo que eu te mandar e andares nos meus caminhos, eu serei contigo. Havia uma promessa, mas o rei Jeroboão desobedeceu a Deus, fez ídolos, levantou imagens, levando o povo à idolatria, o povo a pecar, e portanto o fim de Israel foi o cativeiro. Eu achei tão interessante a conclusão do comentarista dessa lição, que eu quero ler com você para a gente fechar. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo era ele mesmo, sua própria vontade. Está vendo aí como eu falei? Muito cuidado. Pessoas trocando futebol, trocando o culto, a escola dominical pelo futebol, está colocando o lugar de Deus. A vontade dela é a minha vontade, é o meu lazer. Vai. Está fazendo igual Roboão. Então ambos eram idólatras. Tá? Quando o crente tem Deus como um guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. É isso que Deus está falando com você. Eu estou nesta manhã sendo usado por Deus para te falar a verdade. Não queira ouvir o que você quer ouvir, senão você vai ouvir péssimos conselhos. Ouça quem te fala a verdade, quem tem o melhor para a sua vida. Sobre decisão de conselhos, sobre qualquer tipo de decisão, é muito importante pensarmos numa decisão. Nós temos que tomar decisões todos os dias. Tem pessoas que, numa reunião, por exemplo, falam assim: vou ficar calado. Você decidiu, você tomou uma decisão, ficar calado. Se você for falar, você tem que decidir o que vai falar. Mas se você decidir ficar calado, é outra decisão. Portanto, quem cala, tomou a decisão de ficar calado. Quem fala, tomou a decisão de falar. Então você não pode ficar sem uma decisão. Deus quer que você tome uma decisão de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. O lugar, se você serve a Deus, no horário dos cultos, você precisa cultuar a Deus. Você não pode trocar o culto por o seu ego. Você se tornará um idólatra. Que Deus te guarde, que Deus me guarde. E que se não façamos nem como Roboão e nem como Jeroboão. Deus nos guarde da idolatria e que sirvamos ao Senhor. O conselho de Deus hoje para a tua vida é: cuidado com a idolatria, oculta ou visível. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.